Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, que eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos. @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. @Paulo Roberto Maciel 6 /. Você pode ir também ao blog repórterpaulomaciel.blogspot.com e o facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Neste vídeo, a liturgia referente ao dia 25 de setembro de 2025, quinta-feira, 25ª semana do tempo comum, no ano litúrgico C, cuja cor dos paramentos litúrgicos é verde. No rito temos a missa à escolha. A primeira leitura é a leitura do início da profecia de Ageu, capítulo 1, versículos do 1º ao 8º. No segundo ano do reinado de Dario, no 6º mês, no 1º dia, foi dirigida a palavra do Senhor mediante o profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josedeque, sumo sacerdote. Isto diz o Senhor dos Exércitos. Este povo diz: ainda não chegou o momento de edificar a casa do Senhor. A palavra do Senhor foi assim dirigida por intermédio do profeta Ageu. Acaso, para vós é tempo de morardes em casas revestidas de lambris, enquanto esta casa está em ruínas? Isto diz agora o Senhor dos Exércitos. Considerai com todo o coração a conjuntura que estáis passando. Tendes semeado muito e colhido pouco? Tendes-vos alimentado e não vos sentis satisfeitos? Bebeis e não vos embriagais? Estáis vestidos e não vos aqueceis? Quem trabalha por salário guarda-o em saco roto. Isto diz o Senhor dos Exércitos. Considerai com todo o coração a difícil conjuntura que estáis passando, mas subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Ela me será aceitável, nela me glorificarei, diz o Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Salmo responsorial, ou Salmo de resposta. É o Salmo 149, versículos do 1º ao 2º, 3º ao 4º, 5º ao 6º A e 9º B, refrão 4º A. O Senhor ama seu povo de verdade. Repitamos: o Senhor ama seu povo de verdade. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, e o seu louvor na Assembleia dos Fiéis. Alegre-se Israel em quem o fez, e Sião se rejubile no seu rei. O Senhor ama seu povo de verdade. Com danças glorifiquem o seu nome, toquem harpa e tambor em sua honra, porque de fato o Senhor ama seu povo e coroa com vitória os seus humildes. O Senhor ama seu povo de verdade. Exultem os fiéis por sua glória e cantando se levantem de seus leitos, com louvores do Senhor em sua boca. Eis a glória para todos os seus santos. O Senhor ama seu povo de verdade. Repitamos: o Senhor ama seu povo de verdade. Vamos agora ao Evangelho. Primeiro a aclamação e depois a proclamação. Evangelho de hoje, escrito por São Lucas, capítulo 9, versículos do 7º ao 9º. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor.
Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos, outros diziam que Elias tinha aparecido, outros ainda que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: eu mandei degolar João. Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Vamos saber um pouco mais sobre este evangelho, a explicação de um livro chamado Deus Conosco, uma revista, na verdade. Herodes acabou vendo Jesus só depois, quando o trouxeram preso à sua presença. Na verdade, não estava interessado em Jesus, tinha apenas curiosidade de ver alguém de quem todos falavam, não acreditava em nada, nem tinha preocupações espirituais. Seu coração ainda não estava aberto para que pudesse aceitar o Evangelho. Quem sabe se Deus o terá, afinal, conquistado? Será que em nossos dias há atitudes parecidas? É fácil recusar Deus e muito triste excluí-lo da vida. Aqui no livro Palavra e Vida de tempos passados, anos passados, temos também uma explicação sobre o Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos do 7º ao 9º. Herodes gostaria de saber quem era Jesus, mas não passava disso, simples curiosidade. A mesma coisa que as conversas que havia mantido com João enquanto esse estava no cárcere. Distrações para passar o tempo. Nem ele mudou sua vida como resultado daqueles diálogos, nem a João serviram para salvar a sua vida. Agora, diante de Jesus, Herodes volta a sentir curiosidade. Talvez nos aconteça o mesmo diante de Jesus. Todos os dias escutamos sua palavra e até nos parece interessante. Mas isso não significa que mudemos nossa vida. O que significa, então, ser cristão para nós? É mudança de vida se está no caminho errado, indo para o caminho certo. Aqui no livro Dia a Dia com o Evangelho, sobre Lucas capítulo 9, versículos do 7º ao 9º, diz o seguinte: Jesus vem para realizar e propor nova mentalidade, por isso novo estilo de vida, por suas atitudes coerentes e por seu poder de expulsar as forças do mal e curar doenças. Em pouco tempo Jesus havia cativado e arrastado atrás de si numerosas multidões. Embora ele insistisse para não publicarem seus feitos, sua fama logo se espalhou por toda parte, chegou aos ouvidos do rei Herodes, homem forte do governo. Fosse o profeta Elias que voltava ou João Batista ressuscitado dos mortos, ambas as lembranças eram um tormento para a cabeça do cruel Herodes. Ele fica confuso, queria ver Jesus, talvez para livrar-se do pesadelo de sua vida desregrada. Na paixão de Jesus, Herodes fará de tudo para arrancar-lhe uma palavra, tudo em vão. Tratava-se de uma mera curiosidade, não desejo de se tornar discípulo, de se tornar cristão. Agora, no livro Pão Nosso de Cada Dia, temos uma informação maior sobre o Evangelho escrito por São Lucas, capítulo 9, versículos do 7º ao 9º. Coloca-se aqui a pergunta que já se anunciava em Lucas, capítulo 7, versículos do 36 ao 50, algumas semanas atrás. Eu mandei degolar João. Quem é, pois, esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? A pergunta sobre a identidade de Jesus já tinha sido colocada pelos emissários de João Batista. És tu aquele que vens ou temos que esperar um outro? A pergunta de João, na verdade, dizia respeito mais ao tipo de Messias esperado, alguém como Jesus ou um diverso de Jesus. Aqui, porém, a questão é claramente sobre a identidade de Jesus. Lá no capítulo 7, a pergunta veio de João Batista e a resposta, com palavras e fatos, foi dada por Jesus. Agora a pergunta vem de Herodes, que tem a pretensão, ao mesmo tempo, de perguntar e de responder. Quem, porém,
tem a pretensão de responder à própria pergunta, na verdade, não espera resposta alguma, tem um interesse para defender e não lhe interessa a resposta verdadeira. O comportamento do rei Herodes nos mostra por que não temos condições de reconhecer o Senhor em Jesus e por que fracassa o nosso encontro com ele, mesmo tendo escutado e desejando vê-lo. Jesus para Herodes não é senão um concorrente para conhecer, manipular e eliminar. Herodes não seria senão uma máscara do mal, conforme Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 22. Coloca-se no centro de tudo. Tudo que sabe e espera está a serviço do domínio que pretende exercer sobre os outros. Por isso, não tem condições de conhecer o Senhor e conhecerá um fim miserando. Herodes, é bom lembrar, não é só personagem histórico. Herodes está em cada um de nós e nos impede de acolher e reconhecer o Senhor. O teor da pergunta dos discípulos, em Lucas capítulo 8, versículo 25, de Herodes, em Lucas capítulo 9, versículo 9, é fundamentalmente o mesmo. Os discípulos, porém, perguntam partindo do que experimentaram, cheios de maravilhamento e disposição de acolhida. Herodes, ao contrário, pergunta só a partir do que ouviu, dominado pela curiosidade e pelo medo para defender-se e atacar. A mesma pergunta nunca é a mesma pergunta. A pergunta levantada no Evangelho não tem resposta hoje. Ela é um prelúdio à resposta que os discípulos darão em Lucas capítulo 9, versículo 20. Enquanto Herodes pergunta e ele mesmo responde, João Batista pergunta e Jesus responde, até que finalmente Jesus perguntará e os discípulos responderão. Em Herodes, que pergunta e responde, temos um curto-circuito, um aborto. Com João, temos um primeiro movimento de fé. Jesus responde ao Antigo Testamento e clarifica o seu sentido. Já com os discípulos, dá-se um segundo movimento de fé. Eles se mostram em condição de responder a Jesus, que responde às Escrituras. O círculo promessa-cumprimento se fecha como expectativa e se abre como plenitude para quem o acolhe. Vamos agora aos santos do dia. Esse texto não foi muito claro, né? Muito filosófico, parece-me, ou muito teológico. Vamos para os santos do dia. 25 de setembro é dia de São Cleofas, um dos discípulos de Emaús, ao lado dos quais caminhou o Senhor Jesus, explicando-lhe as Escrituras. De acordo com o site Igreja dos Capuchinhos, Cleofas é um dos dois discípulos que no dia da ressurreição de Jesus Cristo, voltando a Emaús, ao término das celebrações pascais, foram alcançados na estrada e acompanhados pelo ressuscitado. Os dois o reconheceram somente quando Jesus abençoou a refeição e partiu o pão, depois de terem sido advertidos e terem generosamente oferecido hospitalidade. No caminho eles diziam, nós esperávamos que fosse ele quem iria redimir Israel, mas, nessas palavras que os dois discípulos dirigem ao desconhecido, há um tom de frustração. Frustração. Comum a todos os apóstolos naquela hora de provação, eles falaram também. É verdade que algumas mulheres que são do nosso grupo nos assustaram. Deste reflexo de esperança, o desconhecido fez penetrar a luz da boa nova, explicando-lhes as Escrituras, e depois aceitou o convite deles, que pediram, fica conosco, porque a noite está chegando e o dia está para acabar. Jesus revela-se ao partir o pão, o gesto eucarístico da última ceia, a qual também Cleofas devia estar presente. Mas não é só este o privilégio do qual podia orgulhar-se. Se dermos uma olhada à etimologia de seu nome, descobrimos que Cleofas e Alfeu são a transcrição e a pronúncia do mesmo nome hebraico Alfai, ou
dois nomes usados pela mesma pessoa: Cleofas e Alfeu. Presume-se por isso que Cleofas e Alfeu seja o pai de Tiago, o menor, e José, isto é, primos do Senhor Jesus. No Evangelho de João, Maria, mãe de Tiago e José, é chamada de esposa de Cleofas e irmã, em sentido mais ou menos próprio, da mãe de Jesus. O historiador Egesipo, da antiga região da Filistéia, e mais de 100 anos depois de Cristo, denominada Palestina, afirma que Cleofas é irmão de São José e pai de Judas e Simão, eleito este último para suceder Tiago Menor como bispo de Jerusalém. Como Maria de Cleofas é mãe de Tiago Menor, de José, de Judas e de Simão, naturalmente Cleofas é o pai deles. Pai de 3 apóstolos. Segundo Eusébio e São Jerônimo, Cleofas era natural de Emaús. Em Emaús, conforme a antiga tradição, Cleofas testemunha da ressurreição, foi trucidado por seus conterrâneos. Minha Nossa Senhora, hein? Eles eram intolerantes do seu zelo e da sua certeza da fé no Messias ressuscitado. São Jerônimo assegura que já no século IV sua casa tinha sido transformada em igreja. O martirológio romano inseriu seu nome na data de 25 de setembro e confirmou seu martírio acontecido pelas mãos dos judeus. Olha, uma história interessante. Santo do dia 25 de setembro, São Firmino de Amiens. Foi bispo e mártir. Morreu mais ou menos em 303, ano 303, não havendo uma certeza absoluta sobre a data. Natural de Pamplona, Espanha, após evangelizar diversas cidades na França, foi eleito bispo de Amiens, onde morreu decapitado no cárcere. De acordo com o site RS21, Firmino, ou Firmin, pode ser Firmino ou Firmin, como foi batizado, nasceu na Espanha, na cidade de Pamplona, na última metade do século III. Era filho de uma rica família influente e bem firmada nos princípios do cristianismo, mas foi na França que seu trabalho de evangelização destacou-se de tal forma que foi considerado uma das figuras mais importantes da igreja naquele tempo. Sua pregação era muito apreciada pelos fiéis. Fez tanto sucesso pelo seu conhecimento das verdades da fé, que foi eleito pelo povo seu novo bispo. Isso aconteceu quando o sacerdote honesto, já muito velho e cansado, não podia mais orientar os fiéis. Firmino então recebeu o sacramento da ordem e a sagração episcopal em Toulouse, dando início ao seu apostolado de evangelização que pretendia acabar com as trevas do paganismo. Por ser um exemplo de fé e virtude, Firmino conseguiu grande fama e suas peregrinações foram incansáveis nas cidades francesas como Angers e Auvergne, Angers, Beauvais e finalmente Amiens, onde conseguiu a conversão de milhares e milhares de pagãos que aceitaram a doutrina do Senhor. Os casos mais incríveis foram de Arcádio e Rômulo, implacáveis perseguidores de Firmino, os quais, diante da santidade e firmeza na fé do bispo, por suas palavras e intercessões prodigiosas, acabaram tocados pela graça de Deus e converteram-se a Jesus Cristo. Era uma época em que a perseguição contra os cristãos apresentava uma fúria implacável e violência impiedosa. Era um período muito difícil. Por isso, Firmino despertou a ira de seus opositores pagãos, como o governador romano Valério, que, desejando que o povo voltasse a cultuar os deuses pagãos, mas temendo uma revolta, pois tinham verdadeira veneração pelo bispo, mandou prendê-lo e decapitá-lo sem julgamento oficial. O bispo Firmino morreu no ano 290. A ele foram concedidas honras de apóstolo das Gálias por seu trabalho como evangelizador.
Seu zelo e sua dedicação pela evangelização na atual França fizeram-no merecedor do título que a Igreja lhe consagrou. Seu corpo está repousando na Catedral Francesa de Amiens. São Firmino é amplamente festejado pelo povo espanhol e francês, né? Os dois povos festejam São Firmino, pelo qual seu culto foi muito difundido no mundo cristão, que o comemora no dia de sua morte. Santo do dia 25 de setembro é São Anacário de Alcherre. Foi bispo, morreu em 605. Anacário foi irmão de Santa Austregilda. Em sua diocese, cuidou muito da disciplina litúrgica e canônica. Santo do dia 25 de setembro é São Princípio. Foi bispo de Soissons, na França, irmão de São Remígio. Ele viveu e morreu no século VI. Santo do dia 25 de setembro, São Sérgio de Radonês. Morreu em 1392, de nobre família russa. Fundou o Mosteiro da Santíssima Trindade em Moscou e reformou a vida monástica naquele país. São Sérgio de Radonês, rogai por mim, rogai por nós. Santo do dia, aliás, uma santa. Santa do dia 25 de setembro, Santa Aurélia. Vamos falar um pouco sobre Santa Aurélia e Santa Neomísia. Aurélia nasceu na Ásia Menor, no Oriente, era muito unida à sua irmã Neomísia. Elas costumavam procurar pobres e doentes pelas ruas para fazer-lhes caridade. E assim fizeram durante toda a adolescência, mantendo-se muito piedosas e fervorosas cristãs. Aurélia sempre dizia à irmã que iriam visitar a Terra Santa, numa longa peregrinação. De fato, foram e viram onde Jesus nasceu e viveu e fizeram o trajeto percorrido por ele até o Monte Calvário, onde foi crucificado e morreu para salvar-nos. Aurélia, envolvida pela religiosidade da região e com um sentimento de fé reforçado, decidiu continuar a peregrinação até Roma, acompanhada pela irmã. Elas não sabiam que os sarracenos muçulmanos estavam invadindo várias regiões italianas e que, avançando, já tinham atacado e devastado a Calábria e a Lucânia. Quando chegaram a Roma, as duas foram surpreendidas na Via Latina por um grupo de invasores. Ambas foram agredidas e chicoteadas até quase a morte. Mas um fortíssimo temporal dispersou os perseguidores e as duas puderam seguir viagem. Muito feridas, resolveram estabelecer-se na pequena Macerata, numa colina perto da cidade de Anagni. No local, retomaram a vida caritativa de oração e penitência, socorrendo pobres, velhos e doentes. Aurélia também tinha os dons de cura e profecia. Assim, a fama de santidade das irmãs difundiu-se entre a população. Aurélia conseguiu salvar os fiéis da paróquia num domingo de chuva. Ela avisou o padre que parasse a missa, pois um raio cairia sobre a igreja. O padre, inspirado pelo Espírito Santo, ouviu o conselho e todos foram salvos quando o fenômeno realmente aconteceu. Aurélia e a irmã morreram no mesmo dia, 25 de setembro, de um ano não registrado. Os corpos foram sepultados na igreja de Macerata e mais tarde o bispo daquela diocese, aproveitando a visita do Papa Leão IX, preparou uma cerimônia solene para trasladar as relíquias para a Catedral de Anagni. Ao longo dos séculos, Aurélia deu nome a gerações inteiras de cristãs que passaram a festejar a santa de seu onomástico como protetora pessoal. Beatos do dia 25 de setembro. 2 beatos. Aliás, é um beato só, deixa eu corrigir a vocês aqui. Um beato só. Beato do dia 25 de setembro.
Dia 25 de setembro é dia do bem-aventurado Marcos Criado. Foi um presbítero, ou seja, padre. E foi mártir também. Morreu em 1569. Foi um religioso trinitário espanhol. Marcos Criado foi lapidado pelos mouriscos nas montanhas de Alpujarras, na Espanha. Santo do dia 25 de setembro, São Vicente Maria Strambi, bispo. Viveu de 1745 a 1824. De acordo com o site formaçãocançãonova.com, Vicente nasceu em Civitavecchia, na Itália, em 1745 e foi ordenado sacerdote em 1767. Eminente diretor espiritual, missionário e catequista, percorreu a Itália Central proclamando especialmente a paixão de Cristo Jesus. Assistiu à morte do fundador da congregação passionista e, como postulador da causa, escreveu a sua primeira biografia em 1786, obra fundamental para o conhecimento de São Paulo da Cruz. A 5 de julho de 1801, o padre Vicente Maria Strambi, consultor-geral, foi nomeado bispo de Macerata e Tolentino. Recebeu a consagração no dia 16. Tomou posse na sede em Macerata no dia 14 de agosto. E no dia seguinte, solenidade da Assunção de Nossa Senhora, celebrou seu primeiro pontifical. Teve de padecer o desterro. O imperador Napoleão I impôs aos bispos juramento de fidelidade, ao que o Monsenhor Strambi se negou. Foi desterrado para Novara, em Milão, de 1808 a 1814, ano da queda de Napoleão. Regressou à sua diocese, até que em novembro de 1823, o novo Papa, Leão XII, aceitou a sua renúncia à diocese e o chamou como seu conselheiro. Sem esquecer as suas ocupações habituais, continuou a pregar missões como tinha feito antes em Roma. Strambi faleceu no dia 1º de janeiro de 1824. Foi beatificado em 1925 e canonizado em 1950. Seu dia, de acordo com algumas informações, é 24 de setembro. Seu sobrenome também é descrito como Stambi em algumas publicações. Bem-aventurada do dia 25 de setembro é a beata Teresa Grillo Michel. Foi uma mulher de fé que, após ficar viúva, colocou sua vida a serviço dos pobres, fundando o Instituto das Pequenas Irmãs da Divina Providência, estreitamente ligado à obra de São Luís Orione. Nasceu em Spinetta Marengo, província de Alessandria, ou Alexandria, no reino de Sardenha, Itália, em 25 de setembro de 1855. Casou em 2 de agosto de 1877. Morreu em 25 de janeiro de 1944, aos 89 anos. Seu instituto tinha 25 casas na Itália, 19 no Brasil e 7 na Argentina. O Papa João Paulo II beatificou Teresa Michel em meados de 1998 na cidade de Turim, na Itália, durante sua visita à região. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo a todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas. Quando pedimos algo, sim, não ou espere. Qualquer das 3 temos que acatar. Afinal de contas, Deus é onisciente. Até o pai ou a mãe aqui na terra dá um não para o filho. Então, quando Deus te der um não, respeite, acate. Eu já recebi muitos nãos de Deus e confesso que na hora eu não gostei. Ninguém gosta de um não. Mas depois eu fui ver que o não de Deus que eu recebi era a melhor coisa para mim. Olha, se eu não tivesse recebido os nãos de Deus lá atrás, talvez eu não estivesse aqui e talvez também não tivesse salvado a minha alma. E agora eu clamo do aramaico, dialeto de Jesus, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados,
os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Jesus que morreu na cruz e ressuscitou por nós. Vem, Senhor. Teremos corpos semelhantes ao de Jesus ressuscitado quando ele voltar na parousia, no juízo final. Para isso temos que crer nele como Deus, nos arrepender dos nossos pecados e ser batizados. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse @Paulo Roberto Maciel 6/, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919, repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Ou simplesmente digite no campo de busca do Google Paulo Roberto Maciel e procure minhas redes digitais. Um abraço, a paz de Deus, a paz de Cristo Jesus.